O atual sistema tributário brasileiro é baseado em diversos princípios, no qual delimita o fisco e protege o contribuinte. Fique comigo que vou discorrer um pouco sobre esses princípios. Os princípios constitucionais tributários prevalecem sobre todas as normas jurídicas, ou seja, todas as normas, principalmente tributárias, devem estar pautadas sobre os princípios tributários, sendo este o fio condutor de todo o pensamento jurídico. No atual sistema tributário brasileiro, a estrutura tem a função de proteger o contribuinte e, por outro lado, limitar o fisco ao poder de tributar. Esse, portanto, é o contexto dos princípios que norteiam a contabilidade e o direito tributário. Vamos falar primeiro do princípio da legalidade. O conceito deste princípio é que todo tributo só poderá ser instituído através de lei. Em outras palavras, não é possível aumentar a tributação, seja através do aumento da alíquota ou pela ampliação da base de cálculo de algum tributo. Em alguns impostos, pode não ser aplicado este princípio, como, por exemplo, imposto sobre a importação, imposto sobre exportação, IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Portanto, as alterações na base de cálculo e no fato gerador só poderão ser feitas através de lei, exceto esses que acabei de mencionar. De acordo com o princípio da irretroatividade, é proibido expressamente tributar fatos geradores que tenham ocorrido antes da vigência de alguma alteração da lei, seja instituindo ou aumentando algum tributo. Caso uma lei nova institua ou aumente tributos, somente será aplicada aos fatos geradores futuros. O artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, define que é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos que causem prejuízo ao contribuinte. Um bom exemplo para ilustrar esse princípio é o caso de uma lei que propõe o aumento da alíquota do imposto de importação de carros a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Por conta desse princípio, essa lei deve ser publicada no dia que a lei define quando será essa nova tributação. Caso a lei fosse publicada, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2017, não poderia tributar as importações realizadas antes do dia 20. Esse, portanto, é o princípio tributário da irretroatividade. Vamos falar agora do princípio da anterioridade. A fonética é bem parecida com a irretroatividade, porém não podemos confundir este princípio com o anterior. De acordo com o princípio da anterioridade, não é permitido que uma lei aumente ou institua um tributo no mesmo ano de sua edição. Um bom exemplo para ilustrar esse princípio é o caso de uma lei que aumente a tributação do imposto de renda em 2016. Porém, pelo princípio da anterioridade, não se pode promulgar essa lei no mesmo ano. Essa lei só poderia começar a valer a partir do primeiro dia do ano subsequente, que neste caso seria 1º de janeiro de 2017. Há algumas exceções, dentre elas estão o Imposto sobre o Comércio Exterior, IPI e o IOF. O princípio da anterioridade tem dois desmembramentos, a anulidade e a noventena ou nonagesimal. Vou explicar primeiro a anulidade, que são os tributos que não podem ser aumentados no mesmo ano da publicação da lei. Imagina um caso fictício, onde uma lei aumente o valor de um tributo no dia 15 de fevereiro de 2016. Em consonância com a anulidade, a lei só entrará em vigor em janeiro do ano seguinte. Talvez você possa imaginar, e se essa lei fosse publicada no final do ano, em 17 de dezembro de 2016? Mesmo assim, nesse caso, essa lei entraria em vigor apenas no ano de 2017. Agora eu vou falar um pouco sobre noventena ou nonagesimal. Antes de explicar esse conceito, quero explicar uma exceção do princípio da anterioridade. As contribuições sociais, como PIS, COFINS, CSLL e CPMF, não se aplicam de forma direta ao princípio da anterioridade. Essas contribuições se encaixam, na verdade, no princípio da anterioridade, mas neste caso, apenas no conceito de noventena ou nonagesimal. Vou explicar. A noventena ou nonagesimal é quando a lei aumenta o valor de um tributo, porém só poderá entrar em vigor no mês seguinte, após completar 90 dias de sua publicação. As contribuições sociais se encaixam perfeitamente nesse contexto. Vou ilustrar um pouco esse conceito. Imagine que no dia 17 de dezembro de 2016 é publicada uma lei que aumente a alíquota da COFINS. Em consonância com o conceito da noventena ou nonagesimal, será necessário se passar 90 dias para cumprir a noventena ou a nonagesimal, que cairia no dia 17 de março de 2017. E após esses 90 dias, a aplicação desse aumento da alíquota só se daria no dia 17 de abril de 2017, ou seja, mais 30 dias após
esses 90 dias. Falando ainda do princípio da anterioridade, podemos encaixar a medida provisória neste princípio. A medida provisória tem força de lei desde sua publicação. Para que haja a conversão da medida provisória em lei, é necessário que seja no prazo máximo de 120 dias, sendo que o prazo inicial é de 60 dias, onde será votado nas duas casas no Congresso Nacional. Porém, caso não haja votação concluída, será prorrogado por mais 60 dias, completando assim o limite de 120 dias, onde terá que ser votado no Congresso Nacional sem mais a possibilidade de prorrogação desse prazo. Essas são, portanto, as implicações do princípio da anterioridade. Explicando agora sobre o princípio da isonomia tributária, podemos definir este princípio em equidade tributária. Segundo esse princípio, a lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade. O artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, nos informa que é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o prejuízo ao contribuinte, instituindo tratamento desigual entre contribuintes que estão na mesma situação equivalente. O inciso 2 explica ainda que é proibido fazer a distinção entre ocupação profissional ou a função exercida pelo contribuinte, não importando a denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Para ilustrar esse princípio, vou dar exemplo de duas empresas fictícias. A primeira empresa é uma revendedora de carros e a outra empresa é uma que vende mercadorias de atacados. Imagine que essas empresas faturem o mesmo valor mensalmente, em torno de R$ 100 mil por mês. De acordo com o princípio da isonomia tributária, a tributação deve ser a mesma para as duas empresas, independentemente da atividade diferente exercida por essas empresas. Esse, portanto, é o princípio da isonomia tributária. Podemos definir o princípio da competência tributária como sendo a cobrança separada de cada imposto devido ao ente tributário, seja à União, ao Estado ou ao município. Cada um desses entes tributários possui o poder de cobrar dos contribuintes os impostos que lhe é devido. Vou citar 3 impostos que ilustram esse princípio. O imposto de renda, por exemplo, é cobrado exclusivamente pela União. O ICMS, por outro lado, é cobrado pelo Estado. E o ISS compete ao município cobrar a ele. Esse, portanto, é o princípio da competência tributária. O princípio da capacidade contributiva é um dos mais questionados pelos contribuintes. Segundo este princípio, os tributos devem ser mais onerosos para aqueles que detêm maior concentração de riquezas. Ou seja, o intuito é o trato de maneira igualitária dos contribuintes iguais e dos contribuintes desiguais de modo desigual. No princípio da isonomia tributária, por exemplo, o aspecto era a proibição da distinção social. No princípio da capacidade contributiva, a proibição agora é da distinção da capacidade econômica e fiscal. Por exemplo, a empresa A fatura 20 mil mensalmente e a empresa B fatura 240. Segundo este princípio da capacidade contributiva, a tributação deve ser mais onerosa para a empresa B, já que ela faturou muito mais que a empresa A. Assim, a capacidade contributiva é baseada em um conceito econômico de justiça fiscal. Falando agora sobre o conceito da reserva da lei complementar, que faz parte ainda dos princípios tributários, podemos definir ela como sendo o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição dos tributos e suas espécies, além dos impostos definidos pela Constituição Federal e dos fatos geradores e das bases de cálculo. Para que haja uma aprovação da lei complementar, por exemplo, é exigida uma aprovação de um quórum mais qualificado, ou seja, deve ser aprovado pela maioria absoluta da Câmara no Congresso Nacional. Para exemplificar, a Câmara do Senado tem por volta de 81 integrantes. Para que seja aprovada uma lei complementar de quórum mais qualificado, é necessário que metade dos senadores e mais um vote pela aprovação. Neste caso, teria que ter 41 votos a favor para que a lei fosse aprovada e publicada. Falando ainda sobre a reserva da lei complementar, a Carta Magna, que é a Constituição de 1988, define que para estruturar um tributo, definindo ou modificando a sua base de cálculo e fato gerador, é necessário que metade do povo concorde. A metade do povo, nesse contexto, está representada pelos políticos eleitos. A Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 1º, define o seguinte: cabe à lei complementar dispor sobre os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
Essas são as implicações, portanto, da reserva da lei complementar. Por último, a reserva de lei para anistia consiste em redução da base de cálculo ou, podendo ser também, em anistia, remissão de impostos, taxas ou contribuições, além do ente tributário relevar legalmente as penalidades pecuniárias, no qual só poderá ser concedido mediante lei específica, seja federal, estadual ou municipal. Essa reserva é regulamentada pela Lei 5.172 de 1996, no seu artigo 97, inciso 6, do Código Tributário Nacional, que diz: somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, além de dispensa ou redução de penalidades. Resumindo, a reserva de lei para anistia é um perdão concedido pelo ente tributário em forma de lei específica ao contribuinte. Essas foram as referências usadas na elaboração deste estudo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira.